com acompanhamento em tempo real. Tudo integrado ao Centro de Controle Operacional, que funciona 24 horas por dia, apoiando a segurança, o trânsito e o cuidado com a população. E tem mais, você pode acompanhar tudo ao vivo. Saiba mais em santos.sp.gov.br. Prefeitura de Santos. Você está em 92.5 Santos FM, a rádio da cidade. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. Santos FM, a rádio da cidade. A partir de agora, Entre Linhas. Agora 9h, 5 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9h, agora 6 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta terça-feira, 12 de maio de 2026, edição de número 2364 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta terça-feira vai falar sobre um assunto que é muito importante aqui na Baixada Santista. Afinal de contas, temos uma quantidade acima da média nacional de motoristas, carros, motos circulando aqui, especialmente na cidade de Santos. E para falar sobre veículos automotores, as novidades do mercado, os carros elétricos, agora manutenções
destes veículos. Eu estou recebendo aqui o engenheiro mecânico e também empresário Carlos Pinheiro. Carlos, obrigado pela presença aqui no Entre Linhas. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos escutam. Eu agradeço o convite. Vamos aí bater esse papo sobre manutenção de automóveis aí, que é bastante interessante. Muito bem. Até porque hoje em dia existe tanta informação, é o paradoxo dos tempos modernos. Nunca houve tanta informação à disposição das pessoas e ainda assim elas têm dificuldades muitas vezes para entender certas coisas. Por isso que é sempre bom consultar um especialista. Daqui a pouco o Carlos vai trazer todas essas dicas para a gente aqui durante o Entre Linhas. Antes, deixa eu prestar serviço para você que está saindo de casa, você que está aí no seu veículo nesta manhã ensolarada de terça-feira. Começando aqui com a situação das travessias litorâneas. Temos a informação lá da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Santos Guarujá agora com 8 embarcações operando, tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Santo Vicente de Carvalho com 2 balsas operando, a espera por lá é de 20 minutos. Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região. Uma balsa faz a travessia por lá e a espera é de 40 minutos. A informação do Sistema Anchieta Imigrantes, boletim das 9 da Ecovias. Rodovia Anchieta apresenta lentidão do 13 ao 10 pelo alto fluxo de veículos no sentido São Paulo. Já a rodovia Anchieta tem lentidão do 19 ao 16 pelo alto fluxo também no sentido capital. Já a rodovia dos Imigrantes tem lentidão do 18 ao 14 sentido São Paulo. Interligação baixada, lentidão devido ao alto fluxo de veículos no sentido litoral. Nos demais trechos, condições são consideradas boas a despeito do tempo encoberto no trecho de Planalto, na Serra e também na interligação, tá bom? 9:09, vamos à previsão do tempo. Deixa eu colocar aqui a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida em Santos. O frio está entre nós, mas o solzinho também para quebrar um pouco esse gelo. Mas vai chover no fim da semana, a gente já adiantou ontem aqui, mas vamos confirmar. Estou abrindo aqui o nosso aplicativo do Weather Channel. Temos 18 graus neste instante aqui no bairro da Aparecida em Santos, máxima prevista para hoje é de 22, mínima de 17, protocolares 2% de chance de chuva. Quarta e quinta-feira também o sol entre nuvens, temperatura sobe um pouquinho, tanto as máximas quanto as mínimas, e aí temos previsão de chuva a partir de sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, segunda, até domingo deve ser o dia mais chuvoso aqui, 81% de chance de chuva. Então, o sol até surge entre nuvens na sexta e no sábado, mas vai predominar a chuva a partir de sexta-feira. Então, aproveite para dar a sua caminhada, tomar o seu solzinho nesta quinta-feira, nesta quarta, nesta quinta e hoje também, tá bom? Dito isso, deixa eu fechar aqui a nossa imagem panorâmica, dividir a tela aqui para começar o nosso bate-papo com o Carlos. E antes de falar a respeito dos assuntos automotivos, digamos assim, né? A gente estava batendo um papo aqui antes de começar o Entre Linhas. Bom, que o Carlos era torcedor do Santos eu já sabia, um fã do futebol, e como todo santista está com o coração apertado por esta fase que parece que não acaba nunca, né? Quarta-feira tem jogo aí contra o Curitiba pela Copa do Brasil, mas o Carlos é também um fã de Fórmula 1. E acho que aqui o Entre Linhas talvez seja o programa no rádio santista que mais fala de Fórmula 1, até porque o Tony Vasconcelos vira e mexe está por aqui, o Fernando Chagas está toda semana, então falamos bastante de Fórmula 1, até porque eu também sou fã da Fórmula 1. Claro que eu não sou especialista como o Chagas e como o Tony, não entendo muito bem, mas eu sei que mexeram nos motores esse ano lá e deu um quiprocó danado, as desacelerações brutas. Por sorte o Franco Colapinto não foi voar lá para longe num desses últimos GPs aí. Mas de toda forma parece que para o ano que vem já vão mexer nesses motores. Aliás, a Fórmula 1 sempre traz, né, alguns desenvolvimentos que com o tempo se imagina que possam ser utilizados aí, né? Até imaginei que o KERS, né, lembra do KERS? O cara freava, acumulava energia cinética e usava aquilo na potência do motor do carro. Você lembra assim, de cabeça, o Carlos, se alguma coisa da Fórmula 1 chegou a virar... Bom, a troca de marcha no volante... Câmbio borboleta. Acabou virando mesmo, né? Acaba com o tempo gerando soluções que são implementadas nos carros de passeio, né?
Sim, esse reaproveitamento do calor da pastilha de freio do disco, você encontra em Corolla híbrido, você encontra em carros elétricos, eles fazem esse reaproveitamento de energia, né? Então saiu da Fórmula 1 e hoje os carros normais já existem essa tecnologia. Então é rápido isso. Agora a alteração do motor da Fórmula 1, quem conseguiu ter sucesso está feliz. Quem não conseguiu é contra, né? É sempre assim, né? A Mercedes não queria que mexesse era em nada, né? Já fizeram alterações agora, uma parada que teve de 40 dias, 30 dias, e a McLaren melhorou bastante, até teve pódio na última corrida. E o Norris ganhou a sprint, né? Ganhou a sprint, né? Mas o Verstappen está muito chateado com isso, está criticando fortemente, né? Ele pede para o motor elétrico ficar na Fórmula Elétrica, Fórmula E, e deixar a gente com motor a combustão, porque ele não está ganhando, né? Então... Eu escutei umas analogias, né? Tipo que a Fórmula 1 tinha virado a Fórmula E com esteroides. Mas eu também achei uma outra muito boa, que a Fórmula 1 tinha virado o WWE do automobilismo, que é aquela luta, né? Telequete para os mais antigos, né? Que é bonita e tal, os caras dão uns voos e tal, mas é tudo ensaiado, né? Tudo fake. Mas tem fã pra caramba, isso nos Estados Unidos. É lógico que a corrida da Fórmula 1 não é fake, mas os fãs mais ardorosos, aqueles raízes, não gostaram muito não. As novas gerações que curtiram um pouquinho mais, mas enfim. Mas uma coisa que fica chata para quem gosta de corrida, né? É que quando você hoje 50% é com motor a combustão e 50% elétrico, né? Então quando você chega no final da reta, ainda faltando ali uns 300 metros, a bateria já acabou. Aí o carro, não que ele está freando, o carro já não perde metade da potência, né? Aí o carro para naturalmente. Então você vê que o pessoal não está no limite. Então, quando você vê que o piloto não está indo ao limite, aí você fica desmotivado de assistir, né? Na verdade, a ultrapassagem não foi mérito do cara que tentou. Ele aproveitou mais a bateria e ganhou um pouco mais de energia no final. É mais sobre economizar do que sobre acelerar. Isso aí. Os fãs ficaram bravos com isso. Mas enfim, bom saber que o Carlos gosta de Fórmula 1, porque qualquer dia a gente traz ele aqui junto com o Chagas, porque aí eu nem falo nada, eu fico quieto aqui só olhando e apertando a mesa e deixo o debate rolar aí. Agora, Carlos, eu falo da questão aí dessas tecnologias, não só da Fórmula 1, mas tantas outras. Estava comentando aqui que o meu falecido tio Ronaldo Frutuoso, que trabalhou aqui, eu sempre cito aqui que ele foi uma das pessoas que colocou literalmente na praça a encenação da fundação da Vila de São Vicente lá em 1982. Meu tio era ator e como na época não dava para viver só da arte, né, ele também era vendedor de carros na antiga Veleiro Veículos. E era um tempo em que a gente tinha 4 marcas, né? Era Fiat, Volkswagen, Ford e GM. Né? Me lembro até de quando surgiu o carro de plástico do Gurgel e tal, vai revolucionar e tal, enfim. Não tinha carro importado como tem hoje, né? Essa variedade de carro chinês, carro coreano, enfim. As coisas mudaram muito de 40 anos para cá, a tecnologia que foi implementada. E assim, a sensação que dá é que antigamente os carros eram mais rústicos, feitos para durar mais, aliás, como tudo, né? Se você pegar qualquer eletrônico hoje em dia, ele tem uma durabilidade inferior ao meu micro-ondas, por exemplo, pifou agora, depois de 25 anos de casamento, né? Durou quase uma vida. Enfim, mas o carro moderno hoje, ele tem conforto, ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem acessórios que, por exemplo, o airbag não tinha nos anos 80. Hoje é mais seguro, né? A questão dos freios tem uma tecnologia diferente. O ABS, né? Porém, tem essa coisa até por questões logísticas, política, guerra, sei lá se está chegando peça que já deveria estar aqui e está parado em algum porto no mundo aí. Isso faz com que a pessoa que tem um veículo, ela tenha que ter um profissional de confiança ainda mais capacitado, mais gabaritado, porque se tem essa dificuldade técnica, né, de conhecimento, e até eventualmente de uma falta de peça, aí você tem que usar expertise, que aí o engenheiro mecânico, como é o teu caso, nessa hora que faz a diferença, Carlos? Então, dessa época que você está falando, foi ali quando o Collor abriu a importação de veículos, que abriram uma quantidade gigante de veículos para poder ser trazido para o Brasil, começou a alterar esses carros, né? Carros com menor tecnologia, menor acabamento, menor acessório, porque a concorrência
chegou, né? E vieram carros mais modernos. Então, as 4 montadoras que ficaram aqui tiveram que se atualizar para não perder o mercado. Então, mas na parte da manutenção, vamos dizer que nesse tempo você levava no mecânico, o mecânico escutava ali o carburador, regulava o giglezinho ali no ouvido. Hoje isso não existe mais, né? Se você não tiver um scanner eletrônico para você escanear o carro quando tiver um defeito, você não consegue achar qual é o problema do carro. Quem não tem esse scanner, ele fica trocando peça até o problema solucionar. Ah, vamos trocando. Ah, não resolveu, troca outra. Não resolveu, troca outra. Então, se você não tiver um profissional que tenha pelo menos os equipamentos básicos de análise, você vai ficar gastando dinheiro à toa. Você tem que ter o scanner e tem que saber usar o scanner. Saber, né? Exatamente, não é só ter, né? Tem que ter um curso para ele e tem scanners que são muito específicos que até a montadora não libera para as oficinas particulares, né? Então tem algumas coisas que você vai ter que acabar morrendo na concessionária mesmo. Mas com o scanner você consegue resolver 90% dos problemas do carro, porque ele vai te dizer aonde está quebrado, qual é o sensor, qual é o módulo, qual que é o dispositivo, e você vai direto naquele ponto. Então você economiza, porque você não está trocando peças sem necessidade, mas se você não tiver como ter esse equipamento, você está fora do mercado hoje. O que dá mais problema hoje em dia nos veículos? Essa questão de motor, enfim. O que você pega mais, assim, que te chama mais atenção, independentemente das marcas, das combustível adulterado. Motor... 11 de cada 10 problemas é problema de combustível adulterado. O pessoal chega com o carro engasgando, chega com todas as luzes do painel acendendo, carro sem força. Você analisa o combustível, é de dar dó, viu? Alguns com solvente, alguns com água. Então a questão hoje é combustível. Se você não tiver um posto de confiança, que você coloque, eu recomendo que você coloque sempre no mesmo posto, quando possível, é claro, para que você tiver algum problema, você saber de onde veio esse combustível, porque tá demais, viu? Tá assim, criminoso já esse aspecto. É o INPE que faz a medição aqui da... É o INPE, não? Qual que é o instituto? O Inmetro? Eu não lembro, acho que é o Inmetro, né? Eu entrevistei outro dia, eles tiveram uma ação aqui na Baixada Santista, e o cara estava explicando, entre tantos problemas como a adulteração, como você falou, mas eles têm um controle remoto que o cara muda a bomba. Isso. Tipo, quando chega lá a fiscalização, porque o cara está botando menos combustível no tanque do cara. Aparece lá 20 litros, botou 15. Entendeu? E aí o cara tem um controle. Eu sempre falo, tem gente que tem uma criatividade para fazer coisa ruim, que se fosse para fazer coisa boa, meu Deus do céu, né? Assim, é claro, não vou dizer que é menos mal, não é menos mal, porque o cara está perdendo dinheiro ali. Mas essa coisa dessas misturas e tal, né? Isso geralmente dá um problemaço. Pode, dependendo do que aconteceu, o cara pode ter uma perda total do motor do carro, pode chegar nesse ponto? Não, perda total do motor não, mas ele pode danificar bomba de combustível, bico injetor, velas, bobinas, vai ter um gasto grande. Trocar quase tudo? Quase tudo, dependendo do nível que foi, né? E isso hoje em dia geraria um prejuízo de quanto? Vamos botar aí de 5 a 10 mil reais, dependendo do carro. Caramba! E o sujeito que viaja com o carro não tem muito essa alternativa, né? Então, que eu falarei, quando é possível você abastecer, que nem, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, eu costumo abastecer, eu tenho um posto que eu abasteço sempre, quando eu vou para lá eu já abasteço aqui para dar tempo de ir e voltar, para eu não precisar abastecer em São Paulo. Aqueles postos ali na região do aeroporto, saída ali da Imigrantes, costumam ter muita gasolina adulterada. Porque são postos que muito carro de locadora, normalmente quando está entregando por ali, ele abastece e devolve. E aí o problema dá na mão do outro, né? E o outro não sabe quem abasteceu. Mas assim, quando você está longe, você tem que procurar uma bandeira que você tenha confiança ou recomendação de alguém, porque assim, todas as bandeiras têm problema. A gente recebe de todas as bandeiras. E parte eletrônica dos veículos, essas modernidades que tem hoje? Você estava citando agora há pouco aqui, não sei nem se a gente deve falar, mas enfim, não vou citar a marca, de determinados veículos que estão aguardando aí para trocarem uma peça, porque a peça está em falta. A gente está falando de uma peça mais rústica, mas também tem essas partes eletrônicas, né? Isso depende da marca, depende da fase, depende de uma série de questões aí, até, como eu disse, de logística. Como é que é essa parte eletrônica dos carros hoje? Depois da pandemia, essa parte da logística das peças piorou muito. Marcas que entregavam peças em 48, 72 horas, passaram para 5, 7 dias. Então, hoje, eu vou dizer,
muito difícil você comprar uma peça, eu não vou dizer as peças básicas de manutenção rápida, como óleo e filtro, isso você encontra a pronta entrega, mas alguma coisa assim mais específica, até uma parte de funilaria, uma peça de farol, um para-choque, um capô, é no mínimo 5 dias úteis para chegar, aí é o menor tempo. Quem consegue te entregar em 5 dias úteis é a mais rápida do mercado. Tem outras que vão aí 20, 30, 60 dias, então é um problema. Isso é uma questão de fabricação, de importação, por exemplo, carro francês. A peça é francesa ou ela é made in China também? Hoje é quase tudo made in China, né? Mesmo carro francês. E fabricado aqui no Brasil também. A tecnologia pode ser importada, mas são fabricados aqui. Os franceses são os que dão mais problema. De demorar muito mesmo. Mas se fabrica aqui, por que está demorando tanto? Aí é logística, é disponibilidade, né? O pessoal, assim, hoje o preço da peça não aumenta consideravelmente de um mês para o outro, para ficar, digamos, até um ano sem aumentar. Então, o capital parado na concessionária ele não tem mais. Então, ele só vai pedir na fábrica quando alguém pedir para ele. Então, tu quer um capô do carro tal? Cara, eu vou lá, peço na fábrica. Quando os caras me entregarem, eu vendo para você. O estoque hoje quase não existe, porque é muito dinheiro parado. Então, dependendo da marca, a gente vai longe. 30 dias aí é a média de... Coitado do cara que precisa Exatamente. do carro para trabalhar o dia Claro, inteiro. quando você compra um carro, na minha opinião, é um dos itens que você tem que verificar. Se você gosta do carro, qual é o valor de revenda do carro quando você for vender ele, se ele perde muito na hora de você vender, como é que é a manutenção, se é barato, se é caro, como que são as peças, são poucas, se vem rápido, se vem demorado. Você tem dois carros em casa, tranquilo, aí se quebrar um, fica parado. Agora, quem usa muito e só tem um veículo, ele tem que olhar esses itens, porque na hora de uma manutenção, ele vai ficar um tempão sem o carro. Você falou um negócio agora e eu me lembro de um tempo, uma entrevista de um economista que falou que um dos piores negócios do mundo é comprar carro à prestação. Porque o cara paga, nem sei quantas prestações hoje tem, 48, 72 e tal. Na hora que o carro sai da concessionária, ele já desvalorizou. Quando ele termina de pagar as prestações, ele pagou 2 carros. É isso aí. Quando ele vai vender, não vende nenhum. E o que ele gastou de combustível e manutenção o tempo todo, ele teria comprado um outro carro. Eu acho engraçado isso porque você falou de alocação de veículos, tem muita gente que faz isso, né? E depois as concessionárias, essas empresas, depois elas colocam à venda. Eu tenho uma amiga que fez isso, comprou um carro que seria muito mais caro, ela comprou de uma dessas empresas que alugam, e o carro dela está direitinho e tal, está tudo certinho. Mas é uma realidade de mercado, às vezes vale mais a pena. É que é difícil, né? O pessoal fala muito de educação financeira e tal, mas é difícil o cara guardar dinheiro ali, né? Com fé e com sendo bastante rígido, com coragem, guardar o dinheiro para depois de 3 anos ir lá e comprar o carro, né? Às vezes as pessoas não têm condição de fazer isso. Mas, obviamente, cada caso é um caso, né? Se a pessoa precisa para o trabalho, que não, nosso amigo Paulo Andrade que estava aqui, ele vem de Praia Grande todo santo dia. Se ele for depender aí do transporte público, ele vai chegar, mas sabe Deus que hora que ele vai chegar aqui. Então o cara precisa, o cara que vai para São Paulo, o cara que é representante comercial, vai de um lado para o outro, fora que hoje a gente tem uma quantidade grande de pessoas que trabalham com o carro, né? Os motoristas de aplicativo, o cara tem que ter o carro bonitinho lá, porque senão ele não ganha, né? Não faz o trabalho dele. O mercado hoje dá outras opções, né? Você pode ter o carro por assinatura, você faz um contrato com a própria concessionária, com a fábrica, você fica 1 ano com o carro ou 2 anos com o carro pagando mensalmente. Aí está incluído já seguro, documentação, qualquer tipo de manutenção. Você só paga o combustível. Então você calcula ali, vou alugar um carro tal, rodo mais ou menos tanto por mês. Então ele faz um contrato para você rodar 50 mil quilômetros no ano ou 40 e você paga um valor mensal. Acabou o contrato, você devolve o carro para quem te alocou e pega outro. Então é uma opção também, para quem não quer ter o bem, né? Não engessar patrimônio nisso. Exatamente, mas às vezes você também calcular o valor, você gastou às vezes no ano o valor de metade do carro e acabou o contrato, você fica sem nada na mão também. Então você tem que fazer também todos esses cálculos, né? Agora, independentemente de qualquer coisa, Santos, para quem tem mecânica, como é o caso do Carlos, que tem a Baobá, que é tradicional aqui na cidade, né? O que não falta aqui é carro, né? Pode ser de particular, pode ser de motorista. É uma das cidades que tem mais carro por habitante no Brasil. É Santos. E aí você pega a cidade que
é uma cidade antiga, as ruas são estreitas, as garagens são pequenas, então a quantidade de colisão é grande. Muito caminhão, né? Muito caminhão, porto. Muitos buracos. Então, assim, não são colisões grandes, mas pequenas batidas. Pancadinhas do dia a dia. Pancadinhas sempre tem. Aí a funilaria trabalha. Bastante. Os amassadinhos. E outra coisa, prédio, né? Você está falando, a gente tava, Santos tem essa característica, além de ser uma cidade que tem muito carro, como a construção civil, ela aqui é proeminente, né? Tem hoje, se o cara não for... Eu sei que tem os sensores hoje em dia, mas o cara tem que ter a baliza direitinho. Antigamente tinha garagem. Eu, quando tirei carta, de fazer a garagem também. Que nem meu pai tem lá a vaga lá no apartamento de Águas de Lindóia, ali tem que ser ninja para estacionar naquela vaga ali, porque é difícil. O cara que é marinheiro de primeira viagem vai bater na coluna lá e vai ficar. E às vezes o próprio prédio, né? Dependendo da mesma vaga marcada, se o cara tem um carro muito grande, ocupa um espaço maior ali, já viu, né? Dá uma ralada, uma pancadinha, um pulo. Aí né, vamos falar dessa garagem que você tem. Ela está no mesmo tamanho há quantos anos? Desde que construiu o prédio. Sim. E os carros têm aumentado muito de tamanho. Hoje a moda é o carro SUV, que é um carro mais largo, um carro mais alto. Que não cabe naquela vaga. Provavelmente não vai caber. Então, se você tiver ali habilidade, um pequeno descuido está ralando o carro na coluna. Né? Não sei se você já viu um meme. Uma vez eu vi um carro desse em São Vicente, uma garagem que tinha um portão de ferro e aí tinha uma protuberância assim em cima da calçada. Nem podia fazer isso, né? Aí quando passava lá, tu ia ver porque o carro era grande demais. Ele tinha um porta-mala traseiro, tipo um Santana da vida, né? Aquele lá dos anos 80, e não cabia. Os caras fizeram até um meme disso recentemente, né? Mostrando como é que o carro encaixava ali, não tinha jeito, teve que fazer uma adaptação na garagem do cara em cima do portão. Agora, a gente está falando dessas dificuldades até da questão de combustível, e aí o sujeito pensa assim, bom, já que o combustível vive sendo adulterado, vou comprar um carro elétrico. Você recomenda o carro elétrico, Carlos? Depende para qual é o fim que você quer no carro elétrico. Vamos lá. Você costuma viajar muito? Essa é a pergunta que tem que fazer. Você viaja, porque o carro elétrico hoje ele é muito bom para o uso urbano nele. Para a cidade. Para a cidade. Você carrega ele quando freia, carrega ele quando você desacelera. Você tem normalmente o plugin, você carrega em vários postos, onde tem na sua casa, você instala um kit de instalamento. Mas numa estrada, vamos daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, com um carro de, vamos dizer aí, com 500 km de autonomia, você vai ter que fazer recarregar antes de chegar no seu destino. E aí você vai parar numa estrada, muitas vezes chega lá vamos chegar num grau da vida, chega lá, tem 2 kits de abastecimento, tá os 2 ocupados, vai ter que esperar alguém terminar, 1 hora, 40 minutos, depois colocar o seu carro para carregar mais 1 hora, 1 hora e meia. Quer dizer, então, atrapalha muito uma viagem dessa, né? Então, para questão de estrada, está vindo carros com mais autonomia, mas ainda vai demorar uns meses para chegar. Então, para quem viaja muito, eu não aconselho. A gente imagina que daqui a um tempo, como vemos nas imagens no Japão, por exemplo, tem muito ponto de carregamento na China. No Brasil, será que vai chegar aqui? Até isso aparecer, tem aqui no Corporate, por exemplo, tem lá na garagem um ponto de carregamento elétrico. Tem prédios já que tem, né? Já vem. Mercados que tem também. E aí o cara diferencia lá no relógio de energia dele o gasto que ele vai ter para abastecer o carro. Mercado, você citou, mas não é... Até uma loja outro dia que eu passei na frente e vi lá, que tinha lá para os clientes, quem tem carro elétrico estão comprando lá, mas... assim, a tecnologia de manutenção dele, por exemplo, é diferente? Imagino que sim. Muito mais simples que o carro a combustão. Esses carros ainda estão em sistema de garantia, então provavelmente eles estão indo para manutenção nas concessionárias. Ainda tem poucas oficinas particulares que estão iniciando a manutenção de elétrico, que ela é muito menor do que o carro a combustão. Você vai ver amortecedor, você vai ver freio, você vai ver fluido de arrefecimento, um ar-condicionado. A parte elétrica praticamente não dá manutenção. Né? Quando chega o que mais dá problema é a bateria, que é o que a gente fala sempre, bateria, né? Que quanto tempo vai durar, porque se pifar a bateria você vai gastar o preço do carro. O carro normal tem aquela bateria, né? A bateria de tensão baixa que a gente chama, né? Esse aí tem 2 ou tem uma? Tem 2, tem a pequena e tem a grande, essa que é o problema, que é a grande, né? Essa aí não dá para fazer a popular chupeta, como o pessoal fala, né? Não dá, se você queimar essa bateria...
Bom, aliás, é perigoso, né? Hoje você não faz essa... A gente não chama desse nome, a gente chama de transferência de energia. Fica mais bonito. Eu sei, mas é que o povo fala assim. Você tem muito... Hoje, se você fizer a tradicional chupeta, você tem chance de queimar os módulos do carro. E aí o custo vai lá para cima. Não tem um perigo relacionado ao material que é feito essa bateria? É lítio, é isso? É, isso. Ela não é... A bateria do carro elétrico, você está falando? Isso. Então, ela tem um perigo grande, eu vou falar desse assunto, em caso de colisão. Porque se você, por exemplo, tem uma colisão lateral ou uma colisão frontal e ela ficar uma pequena rachadura, que pode acontecer, esse carro ele pode pegar, a bateria pode pegar fogo sozinha. Uma autocombustão. E aí eu te falo que você pode jogar esse carro dentro do mar ou dentro da piscina, que ele não vai parar de queimar, enquanto a bateria não consumir 100%. Mas não tem umas histórias aí de que, por exemplo, bicicleta, moto elétrica, né? Moto elétrica. Bicicleta, né? O cara tem essas bateriazinhas também do mesmo material. São mais simples, né? Mas que não pode entrar em elevador. Tem o risco de... tudo é o risco de pegar fogo, né? Tudo Por causa de falta de oxigênio e tal. Ele não precisa de oxigênio para pegar fogo. Ele consome sozinho. Ele não precisa... Por isso que você pode jogar ele na água que ele vai continuar pegando fogo. Você chegou a ver esse vídeo que viralizou, que o cara entrou com uma bateria dessa num elevador de um prédio e o negócio pegou fogo sozinho lá. Aí as pessoas fizeram uma ilação. Não, só não pode entrar no elevador, tem que subir de escada. Pô, imagina o cara subir com uma bateria dessa, cada vez que ele for desmontar, subir 30 andares. Acho que é mais lenda isso. Daí é um celular que pode pegar fogo também. Deve ter tido algum problema na bateria e, por coincidência, o cara estava no elevador, né? E deu esse problema. Mas a questão do carro elétrico, por exemplo, e tem oficinas de reparação na Europa, que a gente já teve treinamento em relação a isso, que um carro elétrico colidido chega nessas oficinas, eles vão para uma quarentena, um box de concreto, como se fosse um container. Ele fica ali no mínimo 2 a 3 dias. Depois disso ele não pega mais fogo, aí você começa a fazer o serviço dele. Então ele pode pegar fogo em qualquer colisão, por rachadura da bateria de alta tensão. Essa bateria eu imagino que ela tem uma proteção extra, justamente para não acontecer isso. Mas pode acontecer mesmo assim. Já aconteceu, se você procurar, você vai ver um carro pegando fogo por aí. Então, carro elétrico. Aí se a gente for a fundo nesse assunto, a gente falou, no meu prédio, onde eu moro, tem um carro elétrico parado do lado do meu. E aí, eu vou ficar tranquilo desse carro não pegar fogo de uma hora para outra e queimar o meu? Desse carro não queimar a laje da garagem do subsolo? Então, são várias questões que você pega... Tem que falar com o cara da seguradora. Então, a seguradora também. Já tem cidades que o Corpo de Bombeiro está fazendo normas específicas para estacionamento de carro elétrico, que não pode ser em subsolo, tem que ser lugar aberto. Então, tem uma série de normas que estão sendo feitas em relação ao carro elétrico. Não assusta que daqui a pouco ele vai aparecer aqui, ó. Chegou o Gabigol. Ele pousa aqui toda hora. Deixa eu ver se é ele mesmo. Ele tem uma perninha só. Ele tá ali, ó, no cantinho. Olha lá, ele tá com a zona aberta aqui. De vez em quando ele nos visita aqui. Eu vou fazer um intervalo para você ir lá ver o Gabigol. E aí, na sequência, já que eu falei de Gabigol, a gente vai continuar falando aqui sobre manutenção de veículos, enfim. Mas vamos dar sequência no Entre Linhas, porque temos... Falar um pouco de futebol, porque o Carlos é torcedor do Santos, sofredor como eu, né? Do Santos. E também está na produção de conteúdo, está lá com os companheiros do Esporte por Esporte, enfim. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta em 2 minutos, até já. Você está em 92.5 Santos FM, a rádio da cidade. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta.
O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. 92.5 Santos FM, a rádio da cidade. Voltamos às 9h38, com entrelinhas desta terça-feira aqui com o Carlos Pinheiro, engenheiro mecânico. Estamos falando de manutenção de veículos. Falei do meu pai, ele mandou mensagem aqui, ó. Deixa eu só tirar essa tela. Só uso etanol. Quando tem água misturada, a eletrônica do carro reconhece logo. Isso é uma boa alternativa? É uma opção para quando você está numa cidade viajando e você está em dúvida de você colocar a gasolina, você colocar o etanol. Se o carro for flex, tá? Óbvio, né? Mas quase todos hoje são, né? Nem difícil. Todos. Os importados é mais que a sua gasolina. O etanol, ele é menos fraudável. A chance é menor. Não que o pessoal não coloque água também, mas a chance é menor. Pô, mas a água, eu imagino que seja menos ruim do que solvente. É assim, né? Mas o carro vai engasgar do mesmo jeito, né? Porque o etanol já tem água, né? Ele já é um álcool hidratado, né? Então ele já tem uma quantidade de água, né? O que não pode colocar é a mais. Mas é uma boa opção. Quando você está numa cidade que você não conhece, não tem um posto de confiança, eu faço isso também. Você sabe que é engraçado que até por conta do meu trabalho na TV, eu acabo falando com muita gente sobre combustível de aviação, ou SAF, né? Combustível de embarcações, de navios e tal, e eles falam muito do uso de biomassa, né? Para hidrogênio verde, para tudo, né, que você possa mover. E a gente tem essa tecnologia do antigo álcool aqui no Brasil, o etanol hoje. Nos Estados Unidos tem etanol também, mas é o de milho, né? O nosso é da cana-de-açúcar. A gente podia ter hoje uma condição muito diferente nesse aspecto de até de cultura, né? Culturalmente falando. Você pega, não estou dizendo que a gente não tem que continuar produzindo petróleo, vamos durante muito tempo ainda, mas aqui prioritariamente, até por ser menos poluente, a gente podia ter tido uma política diferente em relação ao uso do etanol, o antigo álcool no Brasil. A gente sabe que tem uma indústria, um lobby muito grande também, enfim. Pensando até ambientalmente, seria uma alternativa que a gente devia ter investido mais. Mas, enfim, as coisas vão caminhando de acordo com as necessidades e as tendências de mercado. Agora tem o carro elétrico, aliás, aparece toda hora, né? Porque hoje o mundo, há 20 anos atrás, a gente não sabia o que era drone. Hoje tem drone na guerra, né? Tem drone subaquático, e tem drone que vai entregar a coisa na porta da sua casa, tem drone para tudo, né? O cara tem que ter curso, né? Tem que ser reconhecido, acho que pela ANAC, para operar o drone profissional, não é esse drone de brinquedo que você compra para as crianças e tal. Então você tem tecnologias das mais diversas quando você pensa em solução para mobilidade urbana. Teve uma época que teve uma febre de patinete. Agora tem essas bicicletas ou motos, sei lá eu como é que chama isso, elétrica. Ontem eu estava vendo, porque quando o algoritmo acaba te recomendando, eu vi um negócio que é mais ou menos parecido com o CARES, né, que a gente citou aqui, né, que é o reaproveitamento da energia cinética. Tem, acho que é na França, é tipo um triciclo que o cara senta na frente, ele pilota, né, tem igual uma moto, e aí tem até um lugar ou dois para quem vai atrás. E aí o cara vai pedalando e ele vai carregando uma bateria, né?
Só que assim, aquela coisa para o trânsito é algo frágil, né? Tipo, parece um tuk-tuk. Lembra do tuk-tuk? Então, o cara toma uma trombada, né? Aliás, tem uns entregadores aí de mercado que tem uns tuk-tuk aqui em Santos, que dá até medo. Quando o cara vai fazer a curva, eu falo, vixe Maria, esse negócio vai cair aqui. Entregador de gás, né? Esse negócio vai cair aqui e vai dar ruim. Mas enfim, e aí tem esse foi um dos projetos que eu vi. O cara pedala, né? Uma hora ele é bicicleta, depois de um tempo ele tem um indicador lá que carregou a bateria, ele aciona e ele vai como se fosse uma motinho. Enfim, o que não faltam são ideias, né? Agora, botar isso em prática e fazer com que todo mundo ande em sintonia, que são outros 500, né? Já não chega o que está dando de ruim aí no VLT, que depois de 1000 anos começou a funcionar. Agora os comerciantes estão lá reclamando que, né, não tem como cliente estacionar e tal. É difícil, viu, atender a todas as demandas aí. O que você acha desses veículos alternativos aí? Acho que é uma tendência, né? Eu sou a favor deles, mas sou contra a forma que eles estão sendo pilotados, né? Porque a gente que dirige na contramão rua, e tal. Sinal vermelho para eles não existe, né? Contramão, passa no meio dos carros. Então, assim, às vezes você que está dirigindo um carro, se uma motinha elétrica dessa passa no sinal vermelho e você avança, e você tem uma colisão com ele vai se machucar muito, porque nem capacete. Os caras andam sem capacete, exatamente. E aí você se torna um vilão de um sinal vermelho que ele passou e assumiu o risco do que ele está correndo. Então, eu tenho muito medo em relação a isso, dos acidentes que podem ocorrer. Claro que facilita a vida, você faz menos esforço, até para uma cidade que tem bastante gente idosa, uma bicicleta dessa é muito ótima, barato, né? Uma cidade plana que não tem subidas e descidas. Então, assim, mas eu acho que todo mundo devia seguir a mesma lei do que os automóveis, para não causar menos acidente. Tinha que ser emplacado, né? O veículo tinha que ter placa, todos eles. É que tem umas categorias diferentes, né? Uns, dependendo da potência, pode ser classificado como bicicleta, outro como se fosse uma moto. Mas acho que entra um pouco do bom senso da pessoa, né? Você anda no meio do trânsito, sem um capacete, você está assumindo um risco. Mas eu me sinto melhor assim, tá? Se você cair e der com a cabeça no chão, você pode morrer por causa disso. O pessoal anda na calçada, tem ciclovia, eu vejo gente muito, muito regrada, assim, sabe? Mulheres, pessoas mais velhas e tal, tudo bonitinho, capacete, né? Até uma luvinha às vezes é triciclo mesmo, andando na ciclovia direitinho, com calma, sem correr. O problema é a molecada. Outro dia eu vi uma molecada, 3 em cima de uma motinho dessa, um moleque com o celular ainda fazendo vídeo, né? O cara numa moto, não foi nem numa bicicleta elétrica, numa moto elétrica. O cara foi fazer uma live, estava fazendo uma live numa moto no interior de São Paulo, deu com a cara num poste e morreu. É um negócio muito sério, a gente não pode brincar com essas coisas. Mas o que há de se fazer, né? Se você perguntar para as autoridades, elas vão dizer, a lei diz isso, o cara pode andar no trânsito sem capacete. Eu vou fazer uma blitz aqui, vou impedir. Isso tinha que ser discutido em outro âmbito, né? Pela segurança das pessoas. Não adianta nada, no carro você tem que usar cinto, na moto você tem que usar capacete, e aí você tem um veículo desse, custa o quê? 10 mil reais um veículo desse? Até um pouquinho menos. Até um pouquinho menos? Aí o cara vai pro trânsito e vira um Deus nos acuda. Mesmo aí. A potência mais baixa dela, atende seus 30 km por hora ali. Porque também o trânsito, você não anda muito mais do que isso. Do jeito que anda travado. Então, né? Você ele anda como se fosse uma moto comum mesmo. Então eu fico muito preocupado com isso. Porque depois tem um acidente desse, a culpa vai ser do motorista do carro, né? Ninguém vai querer saber se a motinho passou no sinal vermelho, se ele furou, se ele está na contramão. A culpa é sempre do motorista do carro. Então... a parte... às vezes o motorista nem tem culpa, porque é a lei... a física, né? Quem tem mais força, se você pegar um caminhão com carro, o caminhão vai se sobressair. Mesma coisa com bicicleta, com pedestre. O elo mais fraco é que acaba sofrendo sempre. E, por exemplo, eu conheço gente que dirige caminhão, que às vezes na estrada tem gente que, outro dia o cara estava descendo no carrinho de supermercado e fez um vídeo na Imigrantes, no túnel, né? É brincadeira um negócio desse, não sei nem como é que o Ovias não percebeu. Mas tem muita gente que desce com bicho, né? O cara de bicicleta em estrada. Acontece, o motorista do caminhão às vezes não vê. São muitos pontos cegos. É muito ponto cego no caminhão. O cara não vê. Quando ele percebe, o cara está debaixo do carro já, entendeu?
Então, do veículo. Então, assim, é preciso todo cuidado. E quem tem filho adolescente, então, que acha que Santos é tranquilo, aqui o trânsito é travado e tal. Assim, não é bem assim. Eu não arriscaria colocar um jovem aí de 14, 15 anos. Mas ele é consciente. Bom, ser consciente é outra história, mas que nem esses que eu vi. Eu vi na Francisco Glicério com a Bernardino de Campos, a molecada fazendo isso. Aí é complicado, né? Bom, já que estamos falando de acelerar, de veículos e tal, de tanque cheio, expressão do Cuca, né? Tava brincando aqui que o Carlos é um cara que acompanha o Santos aí em conteúdos na internet, comenta e tal. Essa semana, ontem saiu a lista, né? Do Ancelotti, tá lá o Neymar. Eu assim, e aliás o Neymar é um fã de carros, né? Ele podia levar qualquer dia para você lá a manutenção do Batmóvel dele lá. Acho que não ia caber nem... Cabe lá dentro na Baobá? Se ele é o Tumbler, né? Aquele Batmóvel eu acho que eu não ia devolver para ele, não. Não? Que é o do Cavaleiro das Trevas, né? Com o Christian Bale, que é aquilo não é um carro, aquilo é quase um tanque de guerra, né? Aquele carro não pode circular, né? Aquele carro ali não tem documentação de circular, né? É só para ficar em exposição, mas se ele levar lá, ele não sai mais de lá, não, que eu não vou deixar. Se ele levar só se ele for como é que fala? Num condomínio fechado, alguma coisa do gênero. Bom, o Neymar pode, né? Ele pode alugar Interlagos lá e dar um rolê com o Batmóvel dele lá. Apesar de que eu acho mais bonito o Batmóvel do Adam West, aquele clássico. O primeirão, né? E esse aí tem, de vez em quando você vê pela rua, tu já viu? Na estrada, tem o cara faz a réplica e aparece aí pelas estradas da vida, enfim. Mas e o Santos, hein, o Carlos? Como é que você tá, assim, todo santista, seja produtor de conteúdo, jornalista, torcedor comum, ele olha para essa fase que parece que não tem fim, né? Agora a gente vive essa esperança do jogo contra o Curitiba na quarta-feira, porque precisa, né? Copa do Brasil, se não ganhar, não pega o prêmio. Se não pegar o prêmio, não paga os atrasados. Faltou, digamos assim, nesta máquina alvinegra a manutenção preventiva ao longo dos anos? Faltou. Você vê que a quantidade de treinadores nos últimos 2 anos, eu nem sei se chega uns 8 treinadores, 6, 10 treinadores, né? Só de cabeça, o primeiro do Rueda foi o Daí Helman. Depois teve o Bustos. Eu nem lembrava desses aí, hein? Teve o Paulo Turra, teve o Aguirre, depois teve o Marcelo Fernandes. Depois teve o Carille. O Carille com o Marcelo Teixeira, o Caixinha. O estagiário. O Kleber Xavier. Olha quantos são. O Vojvoda e agora o Cuca. São uns 10 pelo menos. 10 caras. E dá-lhe multa para pagar essa galera toda, né? E eu acho que o Cuca tá fazendo um trabalho razoável, né? Porque ele tá tentando organizar uma coisa que também não é culpa dele, né? São erros básicos que o Santos tem, bola na área, não consegue tirar uma bola, não consegue chutar gol. Eu fico indignado. Eles ficam ali fazendo drible na frente da grande área e ninguém chuta a bola pro gol, né? Tem jogos que o Santos dá 2 chutes a gol, né? 3 chutes. Se não fizer gol, chutar no gol, não faz gol. Ainda assim, por incrível que pareça, eu fui olhar a estatística, eu fiz uma live pós-jogo, aí eu tava olhando ali e falei, não é possível isso. Tô vendo os ataques do campeonato, 18, 21 gols. O Santos, acho que tem o quinto melhor ataque do campeonato. Ainda desse jeito que você tem razão. Você tem um cara que nem o Gabriel, que nem o Neymar, e o time fica naquele penteando a bola na entrada, dá nos nervos. Quer fazer gol bonito, né? Escanteio curto, me dá um nervoso. Tem lá os caras grandão dentro da área e bate, aquele escanteio que vai para trás e a bola não entra. Agora, eu não era favorável à vinda do Cuca, eu não vou ser incoerente, não era favorável. E assim, mas ele melhorou o time depois que o Vojvoda saiu. Do mesmo jeito que o Vojvoda melhorou o time depois que o Kleber Xavier saiu. Sim. Né? Acontece. Eu acho que o Vojvoda tinha as manias dele, os erros dele, como qualquer treinador tem. Mas ele pegou uma pré-temporada atípica, né? Uma semana, e depois começou a jogar quarta e domingo sem reforço. Veja que não foi só o Santos que sofreu. Né? O Cruzeiro, quantos jogos perdeu com o Tite no começo da temporada? Todos esses treinadores que estavam em janeiro, a maioria deles foi boi de piranha. Todos saíram. O Corinthians trocou de técnico, o São Paulo trocou de técnico, todo mundo trocou de treinador. Menos o Palmeiras. Menos o Palmeiras. Né? Até o Flamengo trocou de técnico, por incrível que pareça. Eu acho que o que pesa em relação a outros times é o fato de ter elencos mais equilibrados. O Santos não tem isso. O Cuca, mas o Cuca tinha que ter mexido. Ele olha para o banco, vê lá Moisés, com todo respeito.
Vê lá o Tassiano, vê lá o Zé Rafael, que Mike, é difícil, né? Eu acho que a solução no curto prazo é aquela reza brava. A grande verdade é assim, o Santos foi formado com jogadores reservas. Em fim de carreira. Todos esses que você falou, até o Gabigol era reserva do Cruzeiro. O próprio Neymar era reserva na Arábia que ele jogava. Você pega o Zé Rafael, o Mike, o Arão, todos eles são jogadores, eram reserva nos times dele originais. E sem contar a idade, alguns já estão mais avançados. Eles estavam na reserva porque eles estavam numa fase decrescente da carreira. Então, né? Você realmente não... Você pega eles, já são os caras cheios de mania e tal. E vai tirar um desses caras do time, né? Então, aí pra mim é erro de contratação. Não vamos nem falar de salário que esses caras ganham, né? Quando eu sei que o Mike ganha 1 milhão pra ficar no banco, né? Não, e assim, eu até falei ontem que você vê que um exemplo bom. O Ricardo Oliveira, quando veio, o cara confiou no taco dele. Exatamente. Topou ganhar pouco, num contrato curto. Por produtividade, né? E depois, óbvio que o salário dele melhorou, porque ele deu resposta e ficou. Esses caras, eles, deram... Onde em sã consciência que o Rony ia sair do Atlético Mineiro para ganhar 1 milha por mês com um contrato de 3 anos? Igual o Mike. Quem que ia dar um contrato desse? Aí não adianta o presidente do Santos dizer depois, a crise financeira é terrível. Ele fala como se ele não tivesse nada a ver com isso. Com todo respeito. A dívida, assim, era 600, pulou para mais de 1 bi. Né? O Santos tinha condição de contratar o Roleiser por 13 milhões de euros. O Roleiser está jogando bem. Melhorou agora com o Cuca, né? Mas assim, o Santos tinha condição de pagar 13 milhões de euros. Eu estou falando 13 porque uma pessoa me contou que não foi 11. Foi 13, porque tinha lá uma cláusula de número de jogos que ia pular mais 2 milhões de euros na brincadeira. E o Santos não começou a pagar ainda. Imagina, para a próxima gestão, o próprio Marcelo Teixeira, se ele for reeleito, ou outro cara que ganha a presidência. De cara já tem que pagar em dezembro a primeira parcela de $1 milhão do Lucas Veríssimo. Entre outras. Aí o que vai salvar o Santos? E quando a gente começa a falar, né, porque a gente fala também no nosso programa, e aí parece que o Santos quer esconder embaixo do tapete, que nele. A gente pegou bastante no pé do Tiquinho também, né, que era o terceiro melhor salário depois do Neymar e Gabigol, que não estava jogando, e quando entrava não fazia nada, emprestaram ele para o Mirassol. Só que o Santos paga 90% do salário dele. E do Bilal? O Bilal também, o Santos paga 100% do salário dele jogando num time da segunda divisão de Portugal. E não está jogando, né? Então assim, aí esconde, né? Mas continua pagando o salário e o jogador sendo usado por outro time. Então, poxa... O problema foi fazer o contrato. Aí agora com esse papo aí de... Não, tá com o salário atrasado, tem gente que está comemorando sem ter muita noção da realidade. Vai rescindir, o Mike vai embora. Sim, vai embora, mas vai cobrar os atrasados e o resto do contrato inteiro. O Mike, acho que tem, se não me engano, ele está com 1 ano e meio de contrato. Tem mais 1 ano e quase 1 ano e pouquinho mais. É mais 1 milhão por mês, até acabar mais 20 milhões, até acabar o contrato dele. Foi a conta que o Henrique Farinha fez ontem na live. O Mike, se ele for embora, rescindir o contrato, é uns 20 milhões. E olha, se o Santos perder jogador por falta de pagamento, tem 2 aí que o mercado deve estar só de olho, porque os empresários sabem. O Roleiser e o Brazão. Pode ter certeza disso. Que se vier, se os empresários, porque eles ficam igual o nosso amigo que está ali, né? Isso é bonzinho, né? Ficam só de olho na carniça. Se eles souberem que o cara tá por isso aqui, o contrato rescindir, por falta de até de fundo de garantia que o Santos deixou de recolher, né? Os caras vão vir direto, né? O empresário vem e leva. E estão cobrando a presidência aí pelo atraso do salário. Então, aí você vê o jogo que teve agora no domingo, né? Foi do Bragantino. 6 mil pessoas na Vila Belmiro para assistir o jogo. Pouco mais de 300 mil reais de renda. Isso você não consegue pagar as contas com uma renda dessa. Não tem como. Por isso que, inclusive, tiveram o bom senso de domingo lá, 11 da manhã, na Arena do Corinthians, botar o ingresso mais popular, né? Porque você vai ganhar no todo, né? Aí você fala, mas Neymar estava em campo, Gabigol estava em campo, e mesmo assim a Vila Belmiro não estava cheia para assistir. Porque o pessoal está desmotivado para assistir. A fase é ruim, era Dia das Mães, estava chovendo, frio. Domingo 6h30. Tudo errado, né? Aí eu escuto o cara, por que precisa ter arena? Precisa ter arena para você formar público novo,
para você poder justificar aquele boom que teve de sócio, porque quando deu a chegada do Neymar, explodiu o número de sócios, 75 mil sócios. Neymar vai jogar, aí o cara comprar ingresso, não conseguia. Fora o preço que o subiu Silver muito, né? não conseguia comprar nunca. O cara vai falar, bom, vou continuar pagando para quê se eu não consigo ir num jogo? Por quê? Porque o estádio cabe 14 mil pessoas. Né? Por isso que tem que ter um estádio, né, em algum lugar. Pode ser na Vila, pode ser em Santos, em Cubatão, em São Vicente, na Praia Grande, em São Paulo. Para mim, pouco importa. O que interessa é o Santos ter estádio, porque não dá para viver com arrecadação de 300 mil. Ou quando teve clássico que meteram o ingresso lá em cima, foi 1 milhão. E Mesmo olhe assim, lá. mesmo assim. Aí você vê, se é um jogo importante no estádio do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, os caras fazem 10 milhões de renda, cara. Não tem como concorrer com isso. Não tem como concorrer. Exatamente. Os times da capital fazem o que eles conseguem de bilheteria, a gente não consegue em 10 jogos, no jogo deles. Então não tem como tirar dinheiro para pagar depois. Não tem escapatória. O Santos vai precisar. Não pode ser agora nenhuma proposta miraculosa, eleitoreira, agora no segundo semestre. Tem que ser alguma coisa prática. Aliás, ontem teve aí uma convocação por parte do Conselho Deliberativo para uma entrevista que alguns só foram chamados, nem todos. Se tivesse me chamado, eu não teria ido, porque eu trabalho no horário, então não ia ter como ir mesmo. Mas, enfim, estão cogitando antecipar a eleição para outubro. Aí você pode olhar com 2 olhares. Realmente, o cara que assume que ganha eleição em dezembro, ter 15 dias para botar... começar o campeonato, é difícil. Né? É uma transição, a não ser que seja uma continuidade. Tipo, você elegeu o vice, o cara se reelege, aí tudo bem. Agora, se é um outro, se é o concorrente que assume, geralmente eles dizem assim, vamos fazer uma auditoria. Todo mundo quer fazer auditoria, né? Até o cara pegar, o problema é que dessa vez, esse ano, o cara assumir em outubro e aí ele cai com o time da campanha deixada pelo presidente anterior. Aí é que são elas, né? Mas, enfim. Também esses treinadores que vieram, parece que ninguém gosta de jogar com os meninos da base também, né? Só entra faltando 5 minutos, quando tá perdendo de 2-0. Só joga na fogueira também. Eu colocaria mais a molecada para jogar, para criar casca, para criar Santos, tempo, né? É a história do Santos, né? Mas sabe o que eu acho, Carlos? É o medo, né? Do mesmo jeito que o dirigente gosta de treinador. Por exemplo, a entrevista do Cuca contra o Recoleta, foi? Depois do jogo. Pô, ele falou o que o dirigente tem que falar. Né? Chega já, estamos jogando bem, mas não ganha. Né? Tem que ganhar. A torcida não aguenta mais. O dirigente adora técnico escudo. Como era o Luxemburgo, como era o Leão, como era o Muricy, como era o Felipão. Ele era para-raio, os caras nem lembravam da diretoria porque eram treinadores personalistas, né? Que chamavam para eles a responsabilidade. E tem treinador que prefere colocar um veterano, porque se colocar um menino ele formal, a torcida vai pegar no pé, moleque é ruim, por que você escala, não sei o quê. Você coloca o veterano, vai falar, pois o veterano tá aí, né? Aliás, eu acho que essa foi uma das grandes besteiras que o Vojvoda fez, né? Ele colocou aquele Alexis Duarte para jogar contra a Chapecoense, porque eu acho que ele estava pressionado para botar para jogar. E foi o pior em campo, e o Santos foi o único time que perdeu da Chapecoense no campeonato naquele dia que era para ter ganho, né? Enfim, o pessoal me ataca porque diz que você defende o Vojvoda e tal. Eu disse antes dele ser contratado, porque ele era plano B. Aliás, todas as contratações de treinadores do Santos foram plano B. Não era o Carille, era o Carpini antes, né? Depois era o Caixinha, depois foi o outro, o argentino lá que acabou não vindo. O Kleber Xavier. Aí depois voltou a ser o Caixinha. Aí contrataram o Caixinha. O Kleber Xavier foi uma loucura. Que era para vir o Tite, né? Aí era ao invés do Vojvoda, era o Sampaoli. Lembram disso? Exatamente. Era o Sampaoli. Ele escolheu até jogadores, renovaram o contrato do Zé Ivaldo, porque o Sampaoli tinha pedido. Fez lista. Né? Aí o Sampaoli desistiu e o Vojvoda estava no mercado. Ou seja, o Santos nunca contratou o técnico plano A. Sempre foi o técnico. Igual os jogadores. Sempre foi o técnico plano B. E eu dizia, olha, o Sampaoli, por mais maluco que seja, ele tem uma personalidade, uma característica que para a efervescência que é o Santos hoje, ele aguenta o tranco. O Vojvoda eu não sei, porque ele vem de um mundo maravilhoso que era o Fortaleza. Sem pressão,
se cair, o mundo não acaba lá, se não ganhar campeonato, o mundo não acaba lá, ele vai chegar aqui, vai ter respaldo para trabalhar nessa loucura que é o Santos, dito e feito. Não aguentou o tranco. Né? Aqui o cara, além de ser treinador, tem que fazer como o Cuca faz, né? Que isso ninguém pode dizer que ele não saiba, que é bastidores, blindagem, conversar com os caras, tirou o Gabigol, falou para ele lá e tal, e deu uma choradinha, mas depois ficou tudo bem. Não causa nenhum tipo de problema, né? Fica só apaziguando. Né? O Santos precisa mais de um gestor de pessoas do que de um treinador, por incrível que pareça. E o Vojvoda vai levar mais 15 milhões aí. Sim, todos eles fazem. E o Caixinha vai levar o Santos para o Transferban. Porque o Cássio, se der lá, o Santos não está conseguindo pagar salário, como é que vai pagar Por isso que está esse desespero para virar SAF. Porque senão, como é que fecha as contas do ano? Mas vai demorar um pouco ainda para virar, tem muita coisa para mudar, né? De estatuto e tal, não vai ser uma coisa muito rápida ainda. Mas é que acontece, Carlos, os caras gastam por conta. Aliás, acho que já estão fazendo isso. Já estão fazendo isso, tipo, estão contando que vai ter a SAF, estão gastando por conta. Mas eu sou daqueles que... Quantos anos você tem, desculpa a pergunta? 50. 50? Então você é da minha geração, eu tenho 51. Nós aguentamos a fila, né, de 84 a 2002, a despeito da Conmebol e do Rio São Paulo terem sido muito comemorados por todos nós, né? Mas eu imagino que em algum momento o Santos vai ter uma visão de negócio diferente, né? Não de um presidente entregar para o outro melhor, porque sempre entregou para o outro pior, não teve uma melhora, né? Melhor, eu estou te entregando um clube assim, aí você fiz um estádio, agora você faz um CT, ganha um campeonato paulista, agora você ganha a Copa do Brasil. Nunca é assim, né? Um entrega com dívida, outro entrega na segunda divisão, e por aí vai. No nosso programa, nós temos um quadro que a gente coloca, que não é quantos pontos o Santos tem, é quantos pontos faltam para o Santos atingir 45 pontos. É a meta. Que é a nossa estimativa para a gente permanecer na Série A. Então, quer dizer, a nossa expectativa não é muita, é só de permanecer na Série A. Então, a gente está faltando 27 pontos para isso, os 45. Eu até falei isso também recentemente. Quando o Santos estava para cair, aqui no prédio, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil, né? Aqui no Corporate. E aí a gente estava falando de futebol no elevador e tal, o rapaz virou pra gente e falou assim, olha, relaxem, porque eu torço pro Vasco. Já caiu 5 vezes, eu já nem sofro mais. O problema é a gente normalizar esse sentimento, entendeu? Já caiu, não sofro mais e tal. O problema é, se a gente começar a normalizar isso aí, vai ser um problema, né? A gente não pode permitir que isso aconteça, porque senão... É o fim, né? É meio caminho andado para a mediocridade se instaurar aí. Agora tem o jogo contra o Curitiba, né? Que o primeiro jogo foi 0-0, que vai ser na Arena Corinthians. Se a gente perder, a gente perde. A Curitiba quarta é no Couto Pereira. Que vai ser exatamente lá em Curitiba. É o Campeonato Brasileiro que é domingo. Isso, o da Copa do Brasil. E pode ir para os pênaltis. Isso, foi 0-0. Se a gente perde esse jogo, a gente está eliminado da Copa do Brasil. E perde um dinheiro. Que é o mais importante, né? Porque também a gente não vai muito longe, mas enquanto a gente puder ir e arrecadar, ajuda, né? Quando puder ir passando de fase, vai entrando um caraminguá. Isso aí, um cascalhinho para dentro. Diria o outro. Muito bem, olha, 10h05, o papo tá bom, completamos a nossa hora aqui, né? Passou rápido. Nesse nosso bate-papo que começou com Fórmula 1, passou por manutenção de Já ficou muita coisa para falar de manutenção. Terminou do Santos, depois a gente faz uma lista com tópicos aí, porque olha, sei lá, tem tanta coisa. É que eu já até falei pro Carlos, já faz um tempo que eu não dirijo. Eu sou só observador da realidade. Mas eu vejo a movimentação de mercado e das possibilidades, né? Para a economia do país, você ter fábricas, você ter a manutenção, você ter agora você tem a alternativa dos veículos elétricos, a própria produção de combustíveis no país, isso movimenta a nossa cadeia econômica de uma forma importantíssima, né? Então, é um tema sempre bastante relevante. E eu até tinha falado para o Carlos, é que agora não vai ter nenhum feriado perto, mas é sempre bom quando chega perto de feriado que as pessoas vão viajar, né? Antes das férias escolares, a gente marca um outro bate-papo, porque o cara tem que fazer aquela revisão completa, né? Para não arrumar confusão na estrada. É o que a gente chama de revisão preventiva. Porque eu já fiquei parado na estrada.
E o brasileiro não gosta de fazer essa revisão, indo né? para um casamento, parou o carro no meio do caminho, foi um Deus nos acuda, acontece. A gente só faz a revisão corretiva, que é quando quebra, né? A preventiva, o pessoal não gosta muito de fazer, mas ela é mais barata, é programada, você não fica tanto tempo sem o carro, porque você sabe a hora que você vai deixar, o carro quebra na hora que você mais precisa dele, né? Então, não dá só para rezar aí, né? Não dá. Então a preventiva é a melhor coisa, né? Muito bem. Carlos, obrigado pela vinda aqui, o Entre Linhas, pelo bate-papo. Quando puder, volte aqui para a gente conversar. Só chamar, estaremos aí. Muito obrigado. São 10h07, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe lá na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje, pelo BocNews, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Logo mais 5 da tarde, chega por aqui nos 92.5, edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o BocNews, apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta quarta-feira, a partir de 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Tá cansada? Começa agora Conecta Porto. Informação e utilidade pública na Santos FM. Vamos falar de números que impressionam? O Porto de Santos é responsável por quase 30% da balança comercial brasileira. São bilhões de dólares em mercadorias cruzando o nosso canal anualmente. Soja, açúcar, suco de laranja, automóveis e eletrônicos. Tudo passa por aqui. Isso significa empregos, renda e investimento para a nossa região e para o país. O Porto de Santos não é apenas um terminal marítimo, é o motor financeiro que mantém o Brasil em movimento. Conecta Porto. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Você ouviu Entre Linhas.